Nós vamos ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos agora. 7 versículos nós vamos ler em lugares diferentes. Então, o primeiro que nós vamos ler é 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 8, tá bom? Então, diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 6, capítulo 5, verso 6. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Verso 8. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Se você for 2 ou 3 páginas para frente, você vai estar na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, o versículo 2. O tema da mensagem nesta manhã é os ventos da sobriedade. Nós vamos pedir ao Senhor para que os ventos da sobriedade assoprem sobre nós. 1 Timóteo 3, 2 é necessário, não é opcional, é necessário que o bispo, o pastor, o líder seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante e sóbrio. Hoje eu estou enfatizando a sobriedade, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Na próxima página, as 2 páginas para frente, na segunda carta de Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, no verso 5, o apóstolo Paulo diz ainda: tu, porém, falando a Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Até agora nós já vimos que a sobriedade está em alguns contextos. Em 1 Timóteo, a sobriedade está no contexto do ministério pastoral. Um pastor tem que ter sobriedade, tem que ser uma pessoa sóbria de sentidos. Aqui Paulo está dizendo que mesmo nos sofrimentos você pode ser sóbrio. Sofre as aflições com sobriedade, não com loucura. Sofre as aflições com sobriedade. Faz a obra do evangelista, como nós acabamos de orar. Cumpre bem o teu ministério. Na próxima página você tem a carta de Tito. Se você olhar no capítulo 2 de Tito, no versículo 12, o apóstolo fala para um outro pastor, o pastor Tito. Tito era pastor na cidade de Creta. E a Tito, Paulo diz as seguintes palavras, 2:12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, no presente mundo, de forma sóbria, justa e piamente. Antes de você sentar, observe 3 coisas neste versículo. Viver de 3 formas, sóbria, justa e piamente. Sóbrio é em relação a você mesmo, justo é em relação aos outros e piamente é em relação a Deus. E Paulo está dizendo, viva de uma forma sóbria em relação a você, justa em relação ao semelhante e espiritual, pia em direção a Deus. Agora, se você for várias páginas para frente, atravessa o livro de Hebreus, o livro de Tiago e chegue na carta de 1 Pedro. É só ir umas 5, 6 páginas para frente, você vai estar na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, o verso 13. O apóstolo Pedro diz a todos nós, 1 Pedro 1, 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, isso é, a mente tem esse lugar onde você pode colocar o cinto nela, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Se há uma coisa que abençoa um crente, é a sobriedade. Sóbrio, o que é sóbrio? É quando você não está embriagado. O que é sóbrio? É quando você não está dormindo. O que é sóbrio? É quando você não está desatento. O que é ser sóbrio? É quando você está atento. Você não está debaixo de nenhuma influência, de nenhum químico, ou de nenhuma coisa que te tire a atenção. Pedro está dizendo mais uma vez, cingindo os lombos do entendimento, sede sóbrios, estai atentos. Ainda na carta de Pedro, no capítulo 4, na mesma carta, no capítulo 4, no verso 7, o apóstolo continua dizendo, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Preste atenção, nós estamos em 2020,
Nós estamos 20 anos dentro do terceiro milênio. Nós não estamos vendo os anos do segundo milênio, nós estamos no terceiro milênio. Nós estamos há 20 anos, eu honestamente, nós estamos vivendo os anos 3000. Já estamos 20 anos dentro do ano 3000. Faltam apenas 980 anos para terminar esse milênio. Nós já começamos um terceiro milênio. E o apóstolo está dizendo, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. O contexto desse versículo é que a sobriedade nasce da oração. Quando o crente ora, quando ele desliga a televisão e ele vai orar, é quando os ventos da sobriedade começam a soprar sobre ele. Ventos da sobriedade é o que nós precisamos sobre nós, nesse tempo que nós estamos vivendo. Na mesma carta de Pedro, o último versículo, é o capítulo 5 e o verso 8. E agora a sobriedade tem a ver no contexto do nosso inimigo, porque o apóstolo diz, sede sóbrios e vigiai. Por quê? Porque o vosso adversário, o inimigo, o diabo, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Outra razão que nós devemos estar sóbrios é por causa do adversário que nunca dorme. Eu queria falar sobre duas pessoas que nunca dormem. Uma é o diabo, a outra é o nosso Deus. O nosso Deus nunca dorme. O Salmo 121, verso 4 diz, eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Agora, se Deus não dorme, e nós somos servos deles, nós não podemos andar por aí dormindo. E eu quero que você ore antes de sentar e você diga para Deus, faze-me sóbrio, acorda-me nessa manhã, desperta-me nessa manhã, desperta-me, ó Senhor Deus. Nessa manhã eu clamo pela igreja nessa manhã. Ventos da sobriedade, soprem neste lugar. Ventos do Espírito Santo, assoprem neste lugar. Afinal de contas, Senhor, sem o teu vento soprar, nós não podemos acordar. E eu peço, acorda a igreja. Acorda cada um de nós, acorda a todos nós nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Você pode sentar diante do Senhor. Muito obrigado. Já tem alguns dias, irmãos, que eu não prego na igreja, até esqueci como que era. Hoje eu vou tentar me lembrar como que é pregar. Tivemos alguns bons pregadores aqui e foi um prazer os irmãos descansarem da minha voz. E hoje nós estamos de volta aqui, trazendo mais uma mensagem. Eu queria avisar os irmãos que nessa sexta-feira o pastor Joey Nobre vai pregar no culto e eu queria liberar para que quantos irmãos queiram vir, possam vir. Quantos irmãos queiram vir no culto sexta-feira, possam vir, mas não falte o domingo também. Se você vem no domingo, venha no domingo também. Mas eu queria agora compartilhar com você uma pergunta que o Espírito Santo me fez e que eu queria fazer para vocês nessa manhã. Quanto vale um homem dormindo? Quanto vale uma pessoa dormindo? Se você estiver dormindo, eu queria perguntar, e a casa estiver pegando fogo, quanto você vale? Nada. Se você estiver dormindo profundamente, e o ladrão entrar dentro de casa, e você continuar dormindo, quanto você vale naquela hora? Mas você fez judô, você fez karatê, você tem armas em casa, mas você está dormindo. Quanto você vale se o ladrão entra na hora que você está dormindo? Quanto você vale se o seu filho estiver se afogando numa piscina e você dormindo dentro de casa? Quanto você vale como pai naquela hora? Percebe? Percebe que o sono cancela todas as nossas habilidades? Agora pense numa igreja. Quanto vale uma igreja que dorme na cidade? Quanto vale para a cidade uma igreja dormente? Não vale nada. No mundo espiritual não tem nenhum valor. Por isso que se há uma coisa que Deus precisa fazer, é nos acordar. Agora, deixe-me começar mostrando para vocês o problema do tempo que a gente está vivendo, porque estamos vivendo num tempo muito difícil, onde as pessoas vivem um sono profundo. Em Mateus 25, no versículo 5, ele está contando a parábola das 10 virgens, e 5 eram prudentes e 5 eram loucas, e
A gente sempre prega que as 10 virgens representam a igreja, 5 estão atentas e 5 estão dormindo, elas são, na verdade, desatentas, ao ponto que 5 delas têm azeite nas lâmpadas e 5 não têm. E até as loucas pedem azeite para as outras, elas dizem, não podemos dar, porque vai faltar para nós e para vocês. Elas são inteligentes, elas são atentas, é aquele crente que sabe que ele tem que cuidar da vida dele. Só que tem um momento nessa parábola em que todas as 10 dormem. É no versículo 5, diz que chegando meia-noite, todas cochilaram e dormiram. Deixa eu dizer para você, é esse tempo que nós estamos vivendo. É esse tempo onde as pessoas dormem, todas as pessoas dormem. E é preciso que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e venha nos acordar, porque nós vivemos um tempo difícil. Deixa eu mostrar para você um momento difícil de sono. Quando o momento é muito difícil, cai um peso sobre as pessoas e elas dormem. Isso está num exemplo de Mateus 26, 43, onde os discípulos estão com Jesus no Getsemane. Jesus pede para orar, para eles orarem, os discípulos não conseguem orar, porque o peso da atmosfera é tão terrível que faz eles dormirem. Em Mateus 26, 43, e voltando-se outra vez, achou-os dormindo, porque os olhos deles estavam carregados. Deixa eu dizer para você, é como se no mundo espiritual tivesse um monte de demônios puxando os olhos das pessoas para baixo, para elas dormirem o tempo todo e forçando elas a dormirem. E eu queria que você entendesse por que o mundo espiritual faz tanto esforço para cancelar os sentidos das pessoas, porque uma pessoa atenta, ela resolve a situação. Uma pessoa atenta, ela não deixa ser roubada, ela não deixa ser enganada. Uma pessoa atenta, ela enxerga, ela vê, ela age, ela toma atitude. Mas se há uma forma de cancelar o que uma pessoa pode fazer, é fazer ela dormir. Existem vários sonos que as pessoas podem dormir. Lucas 22, 34, abra a Bíblia se você puder, porque esse texto está marcado na minha Bíblia há muito tempo. É um texto que eu oro, eu espero que você ore para que isso não aconteça com você. E o Senhor falou que nós devíamos olhar para esse versículo. Lucas 22, 34, diz a palavra do Senhor: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Deixa eu dizer, o coração pode se embriagar dos cuidados da vida. Está aqui um dos vinhos que embriaga o coração, as preocupações da vida, os cuidados da vida, da glutonaria, das coisas que estão sendo oferecidas. Uma das coisas que me assustou profundamente foi o vídeo do Netflix, que eu não sei se alguém de vocês assistiu, e se não, por favor, assista, que está escrito lá, o dilema das redes sociais, The Social Dilemma. Está no Netflix esse vídeo mostrando o poder das redes sociais, como eles estão manipulando as pessoas, como eles estão fazendo as pessoas dormir, sem as pessoas saberem. Não só as crianças estão sendo manipuladas, os adultos, todos os que rolam o dedinho na tela estão sendo manipulados, eu, você e todos nós, sem sabermos. Por favor, assista esse vídeo, o dilema das redes sociais, assista. E você vai ver um dos vinhos que o inimigo planejou hoje pela tecnologia para fazerem as pessoas dormir, para deixar elas glutonaria, alimentos para o coração. Você abre um Facebook, você quer ver uma coisa, mas não tem só uma coisa para você ver, tem milhares de coisas para você ver. E cada vez que você desce, vem mais uma coisa. E quanto mais amigos você tem, mais coisas você quer ver como é que estão seus amigos. E é uma coisa desenhada, porque naquele documentário, os engenheiros que fabricaram o Facebook, mostram como eles desenharam aquilo para viciar as pessoas. E ele fala até uma coisa interessante, que quando eles se reuniam numa sala para planejar estas coisas, eles perguntavam uns aos outros, a pergunta é, quanto tempo as pessoas vão oferecer para nós? Quanto da vida das pessoas elas vão dar para nós? Como que nós vamos ter a atenção das pessoas e roubar-lhes a atenção e ter a sua atenção? Quanto da vida delas? Você sabe quanto tempo a gente gasta? Quanto tempo a gente gasta nas redes sociais? Porque a nossa atenção
está sendo cobiçada pelo nosso adversário. Eu queria dizer para você que Deus fez o homem com uma coisa que os animais não têm. E eu nunca tive animais, a gente está tendo animais lá em casa por causa das crianças. E atualmente a gente tem 3 animais só. A gente tinha mais, a gente conseguiu se livrar de alguns, né? Mas ainda tem um coelho, um gato e um cachorro. E eu tenho experiência com os animais. Os animais, eles não são tão inteligentes assim como as pessoas dizem que eles são. Aquele cachorrinho, ele realmente é estúpido. Ele realmente é. E aquela carinha fofa dele é uma carinha de estupidez total. Porque ele não entende o que você está falando, ele não entende o que você ensina ele, ou pelo menos ele não entende o método que a gente está tentando ensinar. E às vezes eu converso com o meu gato, eu converso com ele. Ele chega miando, ele chega ali, ele fica ali, eu converso com ele. Mas eu sei que ele não entende nada. Aquele coelho, ele não dá nem um pio, o coelhinho não dá nem um pio. Ele só morde os cantos da casa, em tudo quanto é lugar, ele morde tudo. Os animais são realmente estúpidos, Deus não deu entendimento para eles. Mas a diferença deles para nós é que Deus nos deu os sentidos. Deus falou com ele, conosco, essa criatura eu vou me comunicar com ela, ela precisa entender a minha voz, ela vai receber as minhas percepções. O inimigo cobiça as nossas percepções, que é algo que os animais não têm. O inimigo cobiça o que só o ser humano tem, a nossa atenção. Distrair é o projeto número 1 do inimigo. Ouvi um pastor americano pregar esta semana dizendo que a distração é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta. A distração é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta, distraindo você e destruindo os seus sonhos ao mesmo tempo, distraindo você e destruindo os seus sonhos, porque você não está com o foco, com a atenção colocada em algum lugar específico. Deus precisa da nossa atenção para que a gente possa entender o tempo que a gente está vivendo. Eu não sei até que ponto dessa mensagem eu vou pregar hoje, mas eu queria colocar algumas coisas aqui que estão no meu coração. Uma delas é que, para mim, o ano de 2020, ele tem muitos significados, e o maior significado dele não é a pandemia, não é o que está acontecendo. O maior significado do ano de 2020 para mim é que ele começou uma nova década. E toda vez que eu oro sobre 2020, e deixa eu dizer algo para vocês, eu tenho aprendido a orar no calendário, a orar pelo calendário. Hoje, diga comigo, é 11 de outubro. Eu queria perguntar se você já agradeceu a Deus de forma específica só pelo 11 de outubro. Só pelo 11 de outubro. Deixa eu dizer uma coisa para você. 11 de outubro de 2020 é o único dia que vai existir com esse nome. Não vai haver nenhum outro dia mais como esse. Deus colocou cada nome no dia do calendário para você aprender a apreciar. E quando eu tenho, por exemplo, nessa semana do jejum, eu apresentei os 31 dias do mês de outubro. Eu abençoei cada um desses dias. Eu profetizei sobre os 31 dias do mês, nome por nome, abençoei cada dia e dediquei os meus sentidos em cada dia para serem consagrados ao Senhor. Eu queria dizer para você que a primeira semana do mês não é simplesmente para ser a semana de passar fome. A primeira semana do mês é a semana para consagrar cada dia ao Senhor. E deixa eu dizer para você, que cada vez que eu oro no calendário, Deus me fala sobre a década de 2020. Essa é uma das décadas mais importantes da nossa existência. E deixa eu dizer para você, só na década de 2020, até chegarmos a 2030, esse país vai contemplar 3 eleições. 3. Nós temos uma agora em 2020, nós vamos ter uma em 2024, nós vamos ter uma em 2028. Você pode ter ideia do que vai acontecer nos próximos 3 governos nesse país. Você pode ter ideia das liberdades que vão ser perdidas nos próximos 10 anos. Eu queria que você olhasse para uma coisa aqui, olha aqui por favor, 2001 nós perdemos as liberdades nos aeroportos, a liberdade que o país tinha de se mover,
pelos eventos que aconteceram. Em 2008, nós perdemos liberdades em relação a finanças por causa das coisas que começaram a acontecer, secretas para nós, no mundo financeiro, que nós nem sabemos. Em 2020, nós estamos perdendo liberdades que você não tem ideia dos projetos que estão acontecendo no mundo em relação à liberdade das pessoas daqui para frente. Você pode imaginar quantas liberdades nós vamos perder nos próximos 10 anos? Você pode perceber que o mundo está se afunilando, está caminhando cada vez mais rápido para um fim. É hora da igreja acordar. É hora da igreja pensar que cada dia que a gente está vivendo é um dia precioso. Você não tem ideia das liberdades que nós temos hoje, que podemos não ter amanhã. Cada dia as coisas estão afunilando, nós estamos indo para um tempo de final. Ontem eu ouvi uma palestra do presidente do Banco Central no Brasil, falando dos projetos de como o sistema financeiro no mundo quer ficar. É uma moeda só no mundo, é uma situação só, é um governo só, é um controle total para as pessoas. Deixa eu dizer para vocês, isso não é mais sonho, isso não é mais ficção, isso é uma realidade. Eu vi o presidente do Banco Central do Brasil falando ontem que provavelmente em 2021 eles já vão para a segunda fase desse projeto de legalizar essa moeda digital. Vai ser digital, não é como o Bitcoin, é uma moeda, vai ser digitalizado para que as pessoas não tenham como fugir de serem totalmente digitalizados. Há um pequeno desenho no Netflix, que eu não vi ainda, mas onde o projeto é as pessoas terem um visor no próprio braço aqui, ó. Já não vai usar celular, mas elas vão ter um chip instalado em você. E esse negócio de chip instalado nas pessoas já está sendo falado desde os anos 70. E a igreja sabe que as pessoas vão ter que comprar e vender com as coisas marcadas. Você está vendo o que está acontecendo nesse momento? Que é possível que as nossas crianças vão ser obrigadas a ser vacinadas para poder ir para a escola? É possível que nós vamos ser obrigados a nos conformar com uma imposição social que está acontecendo? Será que a igreja está acordada? Será que a igreja está vendo que essa década é uma das mais importantes, que talvez seja a última oportunidade que nós temos nessa terra de fazer alguma coisa? Ventos da sobriedade precisam soprar sobre nós para a gente acordar, para a gente realmente evangelizar pessoas, para a gente realmente cuidar dos nossos filhos, de que eles tenham um relacionamento com Deus, de que a vinda à igreja não seja uma religiosidade. Deixa eu falar algo sobre religiosidade que eu ouvi esse pastor falando. Ele falou que tem o homem espiritual e o homem religioso. Ele falou que o homem espiritual, ele pode estar pescando e pensando em Deus. Ele pode estar ali pescando e adorando a Deus e buscando a Deus. Mas o homem religioso é o contrário. Ele pode estar dentro da igreja, no culto, pensando na pescaria. Eu queria estar lá. Eu estou aqui, que não acaba logo, porque na verdade eu queria estar lá. Se isso é ser religioso, é estar dentro da igreja, pensando na pescaria. O outro está na pescaria, mas está adorando o Senhor. Eu preferia ser o homem que está na pescaria e está adorando o Senhor no meu espírito, está buscando a Ele, está atento, do que aquele que está dentro da igreja, pensando na pescaria, está dormindo. A igreja é um lugar onde as pessoas dormem, não no culto, mas dormem espiritualmente. Eu queria que você desse nessa noite espaço ao Espírito de Deus, dizer: me acorda. Antes de prosseguir nessa mensagem, alguém diz comigo: Senhor, me acorda. Se puder, por favor, estenda as duas mãos e diga: Senhor, me acorda de verdade. Nas áreas que eu estou dormindo, que eu não sei, só Tu podes me acordar. Faz esse milagre por mim e me acorda. Agora olhe para mim, por favor. Você já tentou acordar uma criança que não gosta de acordar? O que é difícil de acordar? A gente chama, a pessoa volta a dormir. Você vai lá, chama de novo, ela volta a dormir. Você percebe que algo diferente tem que ser feito para a pessoa acordar. Às vezes você tem que puxar a coberta, já ajuda. Ou talvez você tem que derrubar da cama. Ou pode chegar até no extremo de ter que jogar um balde de água em alguém, para alguém poder acordar.
O que significa que às vezes Deus precisa fazer algo mais extremo para nos acordar. Deus precisa permitir alguma experiência mais forte para nos acordar. Um dos cenários que mais me choca de um profeta de Deus dormindo é Jonas, porque ele está no barco e está no meio de uma tempestade, ele está desobedecendo a Deus, mas a palavra de Deus diz no capítulo 1 de Jonas, no verso 5, que Jonas desceu ao porão do navio e deitando-se, dormia um profundo sono. E os marinheiros estão lá em cima tentando salvar o navio está quase indo a perigo, mas Jonas está dormindo. Deixa eu dizer para você, se eu fosse você, eu orava todos os dias e dizia: Senhor, me acorda, porque eu quero perguntar para você, uma pessoa que dorme, sabe que ela está dormindo? Ela sabe que ela está dormindo? Quando é que ela sabe que ela está dormindo? Que ela estava dormindo? Eu estava dormindo e não sabia. É exatamente assim. O capitão do navio, ele desce ao porão do navio e encontra Jonas dormindo. Então ele diz: acorda, levanta-te, clama ao teu Deus. Para mim, o capitão do navio é o Espírito Santo. Só ele consegue descer aos porões do nosso navio, aos porões da nossa alma. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente prega aqui, a gente prega todos os domingos, a gente faz louvor, a gente faz jejum, mas nada do que a igreja faça pode acordar alguém. Pela igreja. A igreja não pode acordar, o pastor não pode acordar. Eu já tentei acordar tantas pessoas. Eu já tentei no gabinete, eu já tentei aconselhando, eu já tentei telefonando, eu já tentei visitando. Eu já entendi que você não acorda uma pessoa dormindo espiritualmente. Você não acorda, só o Espírito de Deus pode sacudir uma pessoa e acordá-la. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho orado para que Deus me acorde, para que Deus me desperte. Porque você pode olhar para mim e pensar assim: então o pastor acha que ele está acordado. Deixa eu dizer para você, eu não acho que eu estou acordado. Eu clamo a Deus e digo: Senhor, onde eu estou dormindo que eu não sei? Em que áreas eu não despertei? E eu fico preocupado, o Espírito Santo, é possível que eu estou achando que eu estou acordado, mas em que áreas eu estou dormindo e eu preciso que os ventos da sobriedade assoprem sobre mim e me façam acordar. Meus irmãos, eu não sei se você já ouviu alguém dizer que nós temos poucos momentos acordados na vida. Poucos momentos. É incrível. A gente nasce dormindo e muitos passam a vida dormindo e morrem dormindo. Existe um projeto do inimigo para não deixar você viver a vida. Deixa eu dar um exemplo rápido de como o inimigo não deixa a gente viver o momento presente. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Nenhum de nós pode fazer nada em relação ao passado. Ontem, por exemplo, foi o dia 10 de outubro. O que quer que aconteceu ontem, o que quer que você fez, você fizemos ontem, nós não podemos fazer mais nada a respeito. Aliás, nós já até esquecemos de ontem. Nós não podemos fazer absolutamente nada sobre ontem. Amanhã é 12 de outubro, dia da criança no Brasil, feriado no Brasil. Mas nesse momento agora, nós não podemos fazer nada sobre amanhã. Por exemplo, nós podemos planejar algo para amanhã. Nós podemos planejar várias coisas para amanhã, mas não podemos fazê-las acontecerem agora. E deixa eu dizer algo para você. Quando amanhã chegar, já não vai ser amanhã. Quando amanhã chegar, vai ser hoje. Porque você nunca pode fazer nada com o amanhã. E você nunca pode fazer nada com o passado. Você só pode fazer alguma coisa com hoje, com agora. Então alguém diga comigo: a única coisa que eu tenho é o agora. Agora olhe para mim, como o diabo rouba o agora de você. Uma pessoa está dirigindo o carro e falando ao telefone. Ela está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. É perigoso ela nem conversar direito e é perigoso ela não dirigir direito, porque ela está fazendo duas coisas ao mesmo tempo.
E às vezes até 3. E às vezes até 3. Deixa eu dizer para você, uma das coisas que o inimigo faz para nos roubar o agora, é fazer você fazer várias coisas ao mesmo tempo. E quanto mais capaz você se orgulha de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O que significa que a sua mente está dividida num monte de coisas e você não vive o agora, você não vive esse momento. Nós precisamos pedir a Deus que nos liberte da ausência do momento presente. Porque nós deixamos de viver o momento presente, preocupados com o que vai vir. Por exemplo, você pode estar vivendo agora preocupado com o que aconteceu 2 horas atrás. Ou você pode estar vivendo agora preocupado com o que vai acontecer 2 horas na frente, mas esse momento você não vive. É incrível que existe essa situação roubando o acordar para o momento presente. Por exemplo, eu poderia estar pregando sobre oração hoje. Para quê? Para quando os irmãos chegarem em casa, os irmãos forem orar. Mas não foi isso que nós fizemos hoje. Nós não pregamos sobre oração. O que nós fizemos foi, nós levantamos do culto e nós oramos hoje. Pronto, nós aproveitamos o agora. Nós vivemos o agora. Nós não pregamos algo para você fazer amanhã, nós fizemos agora. Eu não pedi os irmãos para orar pelas eleições, nós oramos pelas eleições. Eu não pedi os irmãos para chegar em casa e orar pelas crianças, nós oramos por elas. Deixa eu dizer para você, existe um espírito de procrastinação, ajudando você a colocar as coisas, eu vou fazer isso. Você tem a lista, e você fica satisfeito de ter aquela lista, mas aquela lista não sai. Ela só é uma lista, que eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Você está jogando para o futuro, você não pega e faz agora. E isso é acordar. Acordar é viver o agora. Viver o momento presente. O dia que eu estou vivendo hoje é 11 de outubro. Quando eu levantei de manhã, eu falei, Senhor, é 11 de outubro, vamos viver esse dia juntos. Eu abençoo esse dia e eu quero viver a verdade nesse dia. Eu dedico os meus sentidos a perceberem a verdade. Então fala comigo agora. Qual é a verdade de hoje? Qual é a inspiração de hoje? Qual é a revelação de hoje? Agora. Quais são os problemas que eu tenho que resolver agora? O que é que eu tenho que me preocupar agora? Alguém diz, acorda-me, Senhor. Se nós acordarmos para o agora, nós vamos começar a fazer as coisas que vão abençoar o nosso futuro. Agora, nesse momento. Vamos contar. Novembro tem 30 dias. Dezembro tem 31. Nós temos 61 dias. Quantos dias faltam para outubro terminar? Então nós temos 81 dias para terminar o ano de 2020. Você pode imaginar tudo que nós podemos fazer em 80 dias. Deixa eu dizer para você, eu estava em oração, eu abençoei cada um dos dias de outubro, e eu entrei pelo mês de novembro e eu abençoei cada um dos dias de novembro, porque eu estou contemplando cada um dos dias de novembro, e eu abençoei cada um dos dias de dezembro, e eu não sei porque Deus traz o calendário para mim, e Ele diz, abençoa o calendário, eu dei cada dia é uma oportunidade para você viver, viva o dia, abençoe o dia, viva esse momento presente, eu estou realizando a minha obra um pouco a cada dia, viva o pouco da minha obra que eu estou fazendo a cada dia, a cada momento. Viva o que eu trabalho em você a cada dia, agradeça pelo que eu faço nesse dia, amanhã eu faço outra coisa, mas hoje eu estou fazendo isso, celebre o que eu estou fazendo hoje, o que eu estou fazendo hoje é o que eu quero que você viva, abençoe esse dia, viva a verdade nesse dia. Eu sei que a maioria das pessoas não usa mais calendário na parede, é por isso que eu não consigo deixar de usar, porque para mim é um privilégio eu poder riscar no calendário fisicamente, eu gosto de riscar fisicamente o dia que acabou de terminar, porque de uma forma física, no final do dia, eu entrego aquele dia ao Senhor. Sabe de uma coisa? Coisa mais preciosa que Deus nos deu, foi os dias que nós temos para viver. A gente vive eles assim,
Um vai, outro vem. Um vem, outro vai. Para mim é tudo igual, não tem nenhuma diferença. É quarta-feira de novo, é terça-feira de novo, é segunda-feira, é outubro de novo. Sabe como? A gente vive os dias como se eles fossem comuns e banais. Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo está me ensinando a não fazer isso. O Espírito Santo está me dizendo assim, olha para essa década, olha o que ele está falando comigo, olha para essa década. O que você ainda pode fazer nessa década? Se você tivesse um espelho agora, eu queria que você olhasse você no espelho. Porque eu estou fazendo isso. Eu estou olhando para mim no espelho. E Deus fala para mim assim, como que você acha que você vai estar daqui a 10 anos? Você não está preocupado com isso. Mas daqui a 10 anos, seu rostinho não vai estar como está agora. Talvez a barriga não vai estar como está agora. Daqui a 10 anos, algumas coisas vão estar mudando, vão obrigatoriamente ter mudado. A pergunta é, você aproveitou a jovialidade que você tinha de 10 anos atrás? E eu estou falando de hoje. Sabe, eu não estou nem conseguindo pregar o que eu trouxe, porque essa mensagem de hoje, eu gostaria que você, e olha, não é difícil checar essa mensagem daqui a 10 anos. Em 2030, nós estamos aqui reunidos de manhã, em mais um... Sabe por quê? Olhe para mim, por favor, olhe para mim. Quem estava aqui, nessa igreja, em 2010, levanta a mão. 10 anos atrás, as pessoas que estavam aqui no culto. Várias pessoas estavam aqui. Sabe o que aconteceu? Já passou 10 anos para a gente. O Senhor está falando comigo. Será que você vai ter essa década inteira? Será que você vai ter 10 anos para trabalhar? Deixa eu dizer para vocês. Eu estou fazendo um curso ali numa faculdade em Boston e vou terminar agora em dezembro. E estou planejando estudar outras coisas. Estou planejando estudar outras coisas. E o Senhor falou comigo assim, coloca num papel quais os planos que você ainda quer ver realizados nessa década. Daqui a 10 anos, eu vou estar com 64 anos. Meus filhos vão estar no college, talvez casando. Como vão estar seus filhos daqui a 10 anos? O que eu quero dizer, irmãos, não é que nesse momento hoje, ainda é 2020. E ainda há coisas que nós podemos fazer hoje para abençoar a próxima década. Para abençoar os próximos dias. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Faz de conta que hoje é 31 de dezembro, porque acho que Deus já até mudou minha mensagem. Já tem alguns anos que eu tomei algumas decisões. Todo ano eu leio a Bíblia toda. Você já tomou essa decisão? Todo ano eu jejuo uma quantidade de dias. Já está determinado que eu vou jejuar aqueles dias durante o ano. Eu determino que eu não posso ter menos que essa quantidade de tempo de oração durante o ano. São determinações que eu fiz. Eu estava ouvindo um pastor do Bahamas, e ele estava pregando, e ele estava dizendo que quando ele tinha 15 anos de idade, ele decidiu que ele ia ler 4 livros por mês. E ele estava com 50 e tantos anos, e ele falou, eu tenho tentado manter o meu projeto que eu fiz aos 15 anos de idade, e eu leio 4 livros por mês. Eu gasto $200 de livro por mês. Sabe quando você olha para o futuro e faz um projeto? Sabe quando você olha para a sua vida e aproveita a sua vida? Sabe quando você investe nela? Sabe quando você aproveita o tempo, você olha para o calendário e diz, Deus, o Senhor está me dando vida, eu vou fazer isso. O Senhor me abençoa, vou te abençoar no plano que você está fazendo. Alguém diz, Senhor, me acorda para 2020. Vamos tentar finalizar então. Já era para ter terminado. Eu quero sugerir algumas coisas pelas quais a gente precisa acordar. A gente precisa acordar, uma das coisas que Deus me falou foi para a glória de Deus que está sobre nós.
A gente tem uma tendência de nos diminuir, de achar que a gente não é nada. No entanto, em João 17, verso 21, o Senhor Jesus diz assim: a glória que tu me deste, eu dei a eles. Eu fiquei perguntando, Senhor, onde é que está essa glória que o Senhor deu para mim? E Deus falou, está em você. Você tem que descobrir, você tem que viver essa glória. Você está coberto com a minha glória. Você não é uma pessoa qualquer, você é uma pessoa gloriosa, porque a glória que eu tinha, eu dei para você. A pergunta do Espírito Santo é, você está vivendo a glória que Jesus colocou em você? Você tem que acordar para a glória que Jesus já colocou em mim. Segundo, acordar para as provisões que Deus já fez, já tornou disponíveis. 2 Pedro 1,3 diz que em Cristo Ele já nos deu todas as bênçãos espirituais. Ele já nos deu, a questão é, estamos vivendo isso, nós temos que acordar para as bênçãos, para as provisões espirituais que Ele já nos deu. Sabe outra coisa, a terceira coisa que eu não creio que muitos de nós acordou ainda. Às vezes eu sinto que eu estou pregando para pessoas que nem querem acordar, sinceramente. Às vezes eu tenho esse sentimento. Que os brasileiros não estão muito preocupados com isso que eu estou pregando. Eles estão preocupados em trabalhar, em mandar dinheiro para o Brasil e... Sabe como, irmãos? Às vezes eu tenho esse sentimento de que o brasileiro não está muito preocupado em melhorar muito as coisas. Às vezes eu sinto que eu estou pregando para pessoas que eu não vejo esse desejo, eu não vejo essa mesma coisa que está em mim. Sabe o que eu estou pregando? Ele está em mim. Mas às vezes eu não encontro muito isso nas pessoas. Por exemplo, Gênesis 1, 29, 28, o Senhor diz para o homem, crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai a terra. É um mandato de Deus. Nós precisamos acordar para esse mandato. O mandato do domínio, o mandato do governo, o mandato da multiplicação. Deixa eu dar um exemplo para você. Deus colocou em tudo que Ele criou uma semente para multiplicar. Toda árvore tem uma semente para multiplicar. Todo animal tem uma semente para multiplicar. E Deus colocou isso no homem. O homem se multiplica. Isso foi uma das coisas que Deus colocou no ser humano. Multipliquem-se, cresçam. E a pergunta de Deus para nós nessa manhã é: você acordou para a multiplicação que você tem que fazer? Não é só fazer filho, criar uma família. Você tem que se multiplicar. Você já multiplicou os sonhos de Deus em você, você já multiplicou as coisas que Deus plantou em você. Deus fez o homem para multiplicar, é um mandato de Deus para dominar. Uma outra coisa que a gente precisa acordar, e eu estou terminando, é para o que Deus escreveu no livro ao nosso respeito. Eu já falei aqui, o Salmo 139, verso 16, existe um livro que Deus planejou coisas maravilhosas para nós. Eu oro pelo livro, eu peço, Senhor, me acorda para aquilo que está no livro. Aliás, me revela o que está escrito no livro ao meu respeito. Existe um livro no céu com o seu nome, que Deus escreveu coisas maravilhosas que não aconteceram, porque você talvez nem acordou para esse livro. A última coisa, ou uma das coisas que a gente precisa acordar também, é para o que está acontecendo na corte celestial em relação a nós. Não sei se você ora sobre isso, mas às vezes quando eu estou em oração eu pergunto a Deus, o que está acontecendo com o meu nome aí na corte? O que é que o inimigo está falando hoje? O que é que ele está tentando bloquear? What's going on aí na corte celestial? Sabe, existe um processo legal acontecendo todos os dias, pois o inimigo está tentando bloquear as coisas que Deus planejou. Eu quero estar acordado para esse processo. E a última coisa que eu estava em oração, o Senhor falou comigo que nós precisamos acordar para uma coisa. Nós estamos vivos em 2020 e nós não vamos poder fazer absolutamente nada pelas pessoas de 2050, porque talvez nós não vamos estar aqui ou elas não vão estar aqui. Nós temos uma responsabilidade com a nossa geração, com as pessoas que estão vivas hoje. Por isso o evangelismo tem que ser hoje, por isso o discipulado tem que ser hoje, por isso vir ao culto tem que ser hoje, por isso cuidar das crianças tem que ser hoje. A nossa responsabilidade é com a nossa geração e nós precisamos acordar para estas coisas. Queria pedir sua gentileza de nós prepararmos para o final agora, ficando de pé, e nós vamos agora então pedir ao Senhor que faça essas coisas em nossa vida. Nesse momento, queridos, eu vou orar com você, eu vou pedir a Deus, eu quero que você peça a Ele, para que Ele venha fazer esse milagre em nós. Desperta-me, Senhor, acorda-me, Senhor. E a primeira coisa que nós vamos fazer
nós vamos apresentar os nossos sentidos a Deus. Aonde Deus fala é em nossas percepções. Essa oração eu queria sugerir para todos os dias, como eu já disse, apresente os ouvidos, os olhos, a mente, as mãos, os pés. Já fiz isso hoje, já apresentei ao Senhor. Você faz isso? Você pede a Deus para limpar seus ouvidos, falar nos seus ouvidos, limpar seus olhos, falar nos seus olhos, limpar sua mente. Nós vamos orar isso agora. Queria que você fechasse os olhos e dissesse para Deus: aqui estão os meus sentidos, eu apresento ao Senhor agora. Apresento os ouvidos agora ao Senhor e peço que o Senhor limpe os ouvidos. Eu preciso acordar, então fala nos meus ouvidos. Também apresento os olhos agora. E faça isso todos os dias, por favor, não só agora, Senhor. Os olhos da igreja, os olhos físicos. Fecha esses olhos para a cobiça da carne, abre esses olhos para o mundo espiritual. Agora, Senhor, também o cérebro, a mente, as percepções sensoriais da mente agora. Senhor, tira esse subconsciente agora das preocupações do passado, libera esse subconsciente, libera esta mente, libera os neurônios agora, libera o lado direito do cérebro, o lado intuitivo do cérebro, libera também o lado racional, o lado esquerdo do cérebro, libera para perceber o Senhor. Alguém pede a Deus: toca a minha mente, libera, renova os meus pensamentos. Deus, faz um milagre nos meus sentidos, faz um milagre nos meus sentidos, limpa agora no sangue de Jesus. Eu não vou ser acordado se o Senhor não colocar o sangue nos meus sentidos. Eu preciso acordar lá em casa, eu preciso acordar dirigindo, eu preciso acordar trabalhando. Quando eu levantar da cama, não deixa eu ficar dormindo, mesmo em pé, mas me acorda, Senhor, me acorda, me acorda, me acorda, me acorda. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos agora o despertamento dos nossos sentidos. Essa música, ela diz: abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir. Toca os meus sentidos. Teu grande amor, teu grande amor, teu grande amor. Só mais uma vez. Abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Queria pedir aos irmãos, se vocês querem vir ao altar, vocês podem vir ao altar, querem ficar, se ficar à vontade, vem aqui ao altar. Eu queria pedir algo ao Senhor nessa noite, por cada um de nós. Eu queria pedir algo ao Senhor por cada um de nós essa noite. Eu perguntei ao Senhor por que a gente não percebe mais, por que a gente não sente mais. Venham ao altar todos vocês, por gentileza. Ou chegue mais perto aqui, por favor. Eu quero pedir ao Senhor que desendureça o nosso coração. Ele falou comigo, é porque nós já nascemos endurecidos. E nós permanecemos endurecidos durante a vida. E nós vamos pedir agora, Senhor, amolece o meu coração. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Senhor, essa manhã nós oramos pelos sentidos da igreja. E abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, eu quero sentir seu grande amor, seu grande amor. Se você quiser, coloca a mão no coração agora e fala: Senhor, aqui está o meu órgão de percepção. Toca curando ele, limpando. Se ele não sentir, eu não vou perceber a tua voz. Senhor, eu quero orar pelo seu coração agora e pedir: Senhor, cura agora o coração da igreja. A começar pelo meu. Senhor, o coração é o órgão que percebe o Senhor. Se ele está endurecido, ele não vai receber. O Senhor sabe como as coisas da vida endurecem o nosso coração. Sim. As experiências da vida endurecem o nosso coração. As mágoas, as ofensas da vida endurecem o nosso coração.
Senhor, quebra o nosso coração, cura ele, muda o coração, porque ninguém vai entender nada, vai ser acordado se o Senhor não curar o coração. Então, nessa manhã, eu apresento o coração da igreja. Cura o coração das preocupações, das dores, das angústias. Levanta os sentidos agora. Acorda o povo do Senhor. Em nome de Jesus. Acorda o povo do Senhor. E agora, de mãos abertas, eu queria que você pedisse, Senhor, derrama sobre a minha cabeça o óleo da alegria. Senhor, eu quero sair daqui com o óleo da alegria, porque é Ele que vai me despertar. É Ele que vai me despertar. É Ele que vai acordar os meus sentidos. É Ele que vai... É o óleo da alegria que vai me deixar abrir o coração para perceber. Para perceber. E eu quero pedir agora que toda a tristeza que está no coração, toda tristeza, todo cansaço, porque sempre tem um mal negativo em nosso coração. Senhor, limpa agora nesse altar. Limpa mais uma vez. A igreja vai entrar mais uma semana do mês trabalhando, que ela possa trabalhar com o coração limpo. Sem tristeza, com alegria, em nome de Jesus. Agora a última oração que nós vamos fazer. Eu quero que você peça ao Senhor, Senhor, renova a minha vida de oração. Yes. Renova a minha vida de oração. É lá que eu vou ser acordado, é lá que eu vou ser curado, é lá que eu vou ser despertado. Senhor, sem joelhos dobrados, sem eu ter o meu tempo de joelhos dobrados no meu quarto, eu não vou melhorar os meus sentidos. Eu não vou melhorar a disposição do meu coração. Meus ouvidos não vão ouvir, meus olhos não vão ver nada, se eu não estiver no quarto orando ao Senhor. Senhor, abençoa agora as mãos erguidas no teu altar que pedem oração. Ensina-me a orar. Desenvolve a minha vida de oração. Libera a minha vida de oração. Abençoa a minha vida de oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, olha, 3 meses para o ano terminar. Nós estamos vivendo o terceiro agora. Estamos vivendo o terceiro, tá? Outubro, daqui a pouquinho está terminando o mês de outubro. Vai entrar novembro e dezembro. Eu quero dizer para vocês, esqueça a pandemia. Isso aí não é o mais importante que está acontecendo agora. Deus está fazendo as suas obras nesse momento. Viva cada dia. Não deixe de extrair o momento presente que você está vivendo. Viva o momento. Se você for comer uma refeição, Senhor, eu vou me concentrar nessa refeição, vou desfrutar dessa comida, vou me preocupar só com isso agora. Se você for fazer um trabalho, faça o trabalho. Eu vou me preocupar só com o meu trabalho. Agora eu vou fazer isso. Quando eu terminar, eu vou fazer outra coisa. Assim você põe a sua atenção em cada coisa diferente. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu me concentro completamente em ler a Bíblia. Mas quando eu vou limpar o chão da casa, eu não quero saber da Bíblia. Eu não estou falando que eu não penso na Bíblia, mas naquele momento eu concentro no que eu estou fazendo. Eu concentro no que eu estou fazendo. Eu procuro viver aquele momento. Eu quero abençoar você com isso. Para que você viva o momento presente. E o mês de outubro seja o mês que você viva mais acordado. Meus irmãos, eu queria sugerir que daqui a pouco a gente pudesse se preparar para o nosso Thanksgiving e fazer uma celebração e realmente celebrar o ano, terminar o ano com alegria. Nós não vamos terminar o ano com clima de pandemia. Nós vamos terminar o ano com clima de alegria. Amém? Nós vamos celebrar, nós vamos acordar para as bênçãos de Deus nesse momento. Eu quero declarar nesse momento que a graça do Senhor, sim, foi ela que nos trouxe até aqui. O amor do Deus Pai, está presente todos os dias. E a comunhão do Espírito Santo, que nos consola todos os dias, está conosco agora e vai com o povo de Deus por todos os dias dessa semana, em nome do Senhor. E nós despedimos a igreja, abençoando vocês em nome de Jesus. Deus abençoe a cada irmão. Eu quero me apaixonar Outra vez.